Olá, sou Lucas Nobre, sou advogado no escritório Pedro Câmara Advogados, na área digital, e hoje nós vamos falar sobre as diferentes fases de implementação da LGPD em uma empresa. Muito tem se falado que as empresas precisam estar em dia com suas obrigações da LGPD, mas pouco se fala do processo. Então, qual é esse processo, quais são suas fases, o que é entregue em cada uma delas? Essas e outras dúvidas nós vamos discutir hoje nesse vídeo. Antes da gente adentrar nas fases, é importante ter ciência que é preciso contratar uma assessoria especializada no assunto. Dessa forma, ajudar as empresas a navegar em todo esse oceano de legislações, de normas regulamentadoras, porque a depender do ramo em que a empresa está inserida, pode haver diferentes aplicações. Nunca jamais vai ser somente a Lei Geral de Proteção de Dados. Se for um caso de uma varejista que trabalha com o consumidor final, temos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Se for o caso de uma escola, há determinadas regras do Ministério da Educação, há determinadas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, e caso seja um hospital ou uma clínica de saúde, vai haver a aplicação de normas regulamentadoras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, fora ainda guias de boas práticas setoriais, como no caso da saúde, da Confederação Nacional da Saúde e no caso de bancos também. Definido esse cenário, qual é o objetivo final da consultoria? É construir um programa sólido de governança em privacidade e proteção de dados. Não é somente um documento ou alguns documentos, é todo o conjunto. É a responsabilidade de cada agente, são papéis bem definidos, são métricas para avaliar se o programa está sendo cumprido ou não e principalmente evidências de que aquilo que a empresa está se propondo a seguir está sendo seguido à risca. A primeira fase, então, ela vai ser considerada a fase de avaliação e conscientização. O que vai acontecer nessa fase? A fase ela vai avaliar a empresa, ou seja, você vai conhecer a empresa, vai treinar a alta gestão, a gerência, com o intuito de engajá-los no tema da proteção de dados. Ou seja, você vai mostrar a importância desse tema e as repercussões negativas que podem ter caso haja um descumprimento da LGPD. Em seguida, vai haver a formação do Comitê da Privacidade, ou seja, um comitê formado pela alta gestão e pela parte operacional, que vai tomar as decisões nesse processo de adequação. Vamos adotar um determinado sistema, nós vamos escolher uma determinada certificação ao final de tudo isso. Isso tudo são decisões que cabem ao comitê de privacidade. Além disso, é preciso de um grupo de trabalho de pessoas que estejam altamente envolvidas na administração, que conheçam os processos internos da empresa, que auxiliem os consultores. Geralmente esse grupo é denominado grupo de trabalho. Ele auxilia, como eu havia dito, os consultores nesse processo. Na fase número 2, ela pega essas informações e ela começa a fazer um mapeamento dos processos internos. Ou seja, ela vai conversando de área em área com cada gestor, principalmente focada em processos que utilizem dados pessoais, seja de consumidores, seja de colaboradores ou funcionários dessas empresas. A partir disso, há uma compilação disso tudo. Por meio dessas entrevistas, tudo vai ser inserido dentro do inventário de dados pessoais, que é como se fosse um registro formal daquilo que está acontecendo dentro da empresa. A partir dessas conversas, vai se iniciar a fase 3. Qual é essa fase? É justamente a fase de reconhecimento de gaps ou falhas e planejamento. O que vai acontecer? A fase 3, que é a fase justamente de diagnóstico e planejamento. A partir dessas informações coletadas na fase 2, de processos internos que utilizam dados pessoais, é feita uma comparação de como a empresa está, de como ela gostaria de estar ou seria adequado. E a partir disso são traçadas metas em conjunto com a empresa para que seja atingido esse nível adequado. Então, por exemplo, vamos verificar se todos os sistemas têm a rastreabilidade necessária. Vamos verificar quem está tendo acesso a dados pessoais de colaboradores, a de clientes, e verificar se realmente é necessário aquele tipo de acesso ou aquele nível de privilégio de acesso. Caso não seja, isso vai ser um gap ou uma falha que vai ter que ser colocada dentro do relatório de gaps. A partir dessas descobertas, elas são apresentadas para um comitê de privacidade
e são expostas e decisões são tomadas em conjunto com aquele comitê. A partir disso, começa a fase 4, que é a fase já de implementação propriamente dita. Nessa, vão ver a criação de vários documentos. Quais são eles? Como a política de privacidade, que vai ser o comprometimento da organização. Ela vai definir os parâmetros pelos quais ela vai seguir e as finalidades, salvaguardas, enfim, vai montar toda a estrutura para atender a proteção de dados. Ela vai criar também um aviso externo de privacidade, ou seja, é como se fosse um aviso para as pessoas que não fazem parte daquela organização sobre como ela lida com esse tema, quais são as salvaguardas, quais são os canais de comunicação, quais são os direitos que cada um tem e como eles podem ser exercidos. Ao mesmo tempo, nós vamos ter também a política de retenção e descarte de dados pessoais, ou seja, ela vai definir qual é o tempo máximo que a organização ela tem desde a coleta até o descarte e como esse descarte vai ser feito. Vai ser feito por uma empresa contratada, vai ter uma auditoria que vai ser acompanhada. Enfim, são essas as preocupações desse documento. Nós temos também a política de atendimento aos direitos do titular, que é como se fosse um guia interno para o encarregado de dados de como ele vai atender, quais são os prazos, a forma dos requerimentos, tudo com o intuito de garantir o cumprimento da LGPD. Nós temos também a política de segurança da informação, que apesar de não ser o escopo a depender da consultoria, ela precisa ser revista para incluir o tema da proteção de dados. Percebam, a proteção de dados e a segurança da informação elas andam juntas, pois uma sem a outra acaba se tornando a proteção de dados fraca. Então é preciso incluir dentro desse documento a proteção de dados, para justamente a empresa não ser pega de surpresa, é realmente um suporte básico para que isso possa acontecer. Além disso, nós temos a política de resposta a incidentes de segurança. Caso eu tenha prescrito uma forma sobre como deve ser o tratamento e haja um desvio daquela prescrição, o que vai acontecer? Isso tudo tem que ser registrado e tem que ser tratado de alguma determinada forma. E quem vai fazer isso é justamente a equipe de privacidade. É a segurança da informação, é a equipe da privacidade, para o funcionário que acaba tendo esse desvio, ele vai ser punido, seja com uma advertência, seja com uma reciclagem, fazendo novos cursos sobre proteção de dados. E isso tudo precisa estar justamente registrado. Em seguida, nós temos também o relatório de impacto da proteção de dados, que é justamente um documento que ele é opcional, que acaba se tornando obrigatório para as empresas que realizem tratamento de dados sensíveis. É recomendado que as empresas, elas, mesmo que não tenham a necessidade de ter um relatório de impacto, adotem essa boa prática, porque primeiro, vai garantir que caso a ANPD requisite, elas já tenham à disposição, e nesse documento vai estar descrito todas as formas de tratamento de dados. Não é como se fosse um resumo do que está sendo feito. Quem é responsável, qual é a estrutura, isso tudo vai ser, como eu havia dito, encaminhado para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós temos, por fim, o Programa de Governança e Privacidade de Dados. O Programa de Governança e Privacidade de Dados ele é o objetivo final de todo esse processo. É nele que vai estar descrito todos os papéis, todos os documentos, todas as áreas responsáveis, as respectivas responsabilidades. Isso tudo é muito importante porque não vai ser só uma política de privacidade solta ou só uma política de segurança. Ele é realmente um comprometimento muito grande da organização para o cumprimento daquelas normas. E a partir disso vai ter toda a parte administrativa já pronta para lidar com aquele assunto. Isso vai mostrar a solidez daquele controlador de dados perante a ANPD e os titulares de dados. E após a fase de implementação, nós temos também a fase de monitoramento. A depender da consultoria e da forma de contratação, ela pode ser que seja feita já pelo próprio corpo interno da organização, que consiste no quê? Realmente no monitorar as eventuais atualizações que precisam ser feitas. Eu costumo dizer que todo o processo de implementação da LGPD é um processo que começa com a consultoria, mas ele continua com as pessoas que ficam. É muito importante para que elas mantenham aquele programa vivo, que elas se interem sobre o tema, que elas precisam estar atualizadas sobre aquela temática. Então, a partir disso, eventuais atualizações elas precisam ser incorporadas.
Além disso, fora dessas atualizações, é necessário também coletar as evidências do seu cumprimento. É justamente nessa fase de monitoramento que acontece essa coleta. Essas foram as 5 fases da implementação da LGPD, que é um resumo muito didático para que você consiga entender o tema e principalmente a importância dele para sua empresa. Então, qualquer dúvida, por favor, sinta-se livre para nos procurar nos comentários, em mensagem de rede social. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.